O cheiro de carvão e ozônio queimado pairava sobre o laboratório improvisado na Rua 12, em Nova York, no outono frio de 1894. Elias Thorne, um homem de 37 anos, cujas roupas eram impecavelmente gastas, inclinava-se sobre um oscilador gigantesco, cujas bobinas brilhavam com uma promessa silenciosa, como um sol aprisionado em metal. Sua invenção, o sistema de transmissão de potência livre, prometia desmantelar as trincheiras de cobre e a fumaça de óleo que estrangulavam a cidade, mas por enquanto ela apenas consumia seu tempo e seu bolso. Elias ignorava a notificação de despejo pregada precariamente na porta de metal enferrujada, seu foco fixo no ponteiro de um galvanômetro que tremia erraticamente. Seu único assistente, o jovem Thomas, limpava o canto de uma mesa, evitando o olhar faminto de Elias. A invenção não era apenas uma máquina, era uma filosofia, a manifestação física de que a energia, como o ar e a água, deveria ser um direito, não um produto. Seus olhos, vermelhos de noites mal dormidas, traíam uma determinação quase religiosa. Ele ajustou um parafuso de latão e um zumbido grave preencheu o silêncio, elevando-se em um crescendo que parecia desafiar as próprias leis de Maxwell. "Thomas", sibilou Elias, sua voz áspera como lixa. "Se eu conseguir estabilizar o harmônico a este nível, podemos transmitir para a ponte do Brooklyn. Imagine a surpresa deles ao verem as lâmpadas acenderem sem um único fio, sem a tirania do Sr. Vance." Elias sorriu, um sorriso fugaz, quase doloroso. O ponteiro, no entanto, caiu bruscamente, o zumbido morreu e a escuridão do fracasso momentâneo engoliu o laboratório. A fome real era menos dolorosa que a fome pela realização. A batida na porta, alta e autoritária, era a antítese do silêncio elétrico do laboratório. Thomas estremeceu. Elias, limpando a fuligem das mãos, soube de imediato quem era. Thaddeus Vance, o magnata que controlava o fornecimento de corrente contínua e os bolsos de metade do Congresso, entrou no laboratório como um predador em um galinheiro. Vance não usava ternos, ele vestia a autoridade, tecido caro e um cheiro de charuto que sufocava o ozônio. Atrás dele, 2 capangas pareciam esculpidos em granito. Vance inspecionou o equipamento gigantesco, a cabeça erguida, sem disfarçar seu desprezo. "Thorne", a voz de Vance era um baixo ressonante. "Você está brincando com o fogo celestial, mas está falhando em acendê-lo de maneira lucrativa. Sua hipoteca está vencida há 60 dias. O banco, que por acaso é meu, me informou que este ferro velho está prestes a se tornar sucata." Ele gesticulou para uma maleta de couro sobre a bancada. "Estou sendo generoso, $100.000 em dinheiro. Você me entrega todas as patentes, assina um contrato de não concorrência e desaparece. Eu usarei sua teoria, mas a tornarei prática, isto é, lucrativa e controlável. Seus sonhos românticos de energia livre para todos são uma piada de mau gosto para os acionistas." Elias apertou os punhos até que os nós dos dedos ficassem brancos. Seu corpo tremia de indignação, não de medo. Sua falha fatal não era a técnica, mas sua intransigência moral. Ele valorizava a pureza do propósito mais do que a própria sobrevivência. Ele empurrou a maleta para o chão. O som das notas espalhando-se pelo concreto foi chocante. "Esta invenção é para o mundo, Vance, não para o seu cofre. Prefiro vê-la queimar até o pó do que vendê-la para o seu monopólio miserável." O rosto de Vance endureceu, transformando-se em uma máscara de mármore frio. "Então queime, Thorne, e eu estarei lá para recolher as cinzas." Vance saiu, deixando o cheiro de vitória e um aviso silenciado. Elias sentiu o peso do mundo em seus ombros. Nos dias seguintes, o cerco financeiro se apertou como um garrote de arame. Elias tentou apelar a antigos financiadores, pequenos banqueiros de Wall Street que haviam mostrado interesse em energias alternativas. Em cada porta, ele encontrou a mesma cortesia fria e a mesma recusa irredutível. A influência de Vance era um miasma tóxico, invisível mas letal. Ninguém queria cruzar o rei da corrente contínua. Elias caminhava pelas ruas lamacentas de Manhattan, sentindo-se como um fantasma, observando as luzes incandescentes que dançavam nas vitrines de lojas de departamento, todas alimentadas pela teia de Vance. Ele precisava de $30.000 para comprar novos capacitores de alta voltagem e contratar um soldador especializado para a fundação da nova antena de teste, mais alta e mais arriscada. Thomas tentou leiloar um antigo relógio de bolso de ouro que pertencia à mãe de Elias, um gesto que fez o inventor desviar o olhar, incapaz de aceitar ou rejeitar a caridade.
Eu escrevi uma carta ao professor Armstrong no MIT, disse Thomas, com a esperança que mal disfarçava a frustração. Ele leu suas equações há 3 anos e disse que eram uma prova de engenho. Elias balançou a cabeça com amargura. Armstrong não tem dinheiro, Thomas. Ele tem prestígio, que não paga a conta de eletricidade. Irônico. Em uma noite fria, Elias foi até o porto, observando a torre de Vance, que brilhava como um farol de poder sobre a cidade. Ele levou a mão ao bolso onde havia um punhado de moedas. Não era suficiente nem para um almoço decente. A verdadeira batalha não era contra a física, mas contra o capital implacável. A pressão da dívida e do isolamento começou a corroer o único pilar de apoio de Elias, Thomas. Thomas era um jovem prático, com uma família pobre no Lower East Side, e o idealismo de Thorne não pagava seu aluguel. Elias, cego por sua ciência, negligenciava os sinais. Thomas ficava até tarde no laboratório, mas não trabalhando, e sim parecendo nervoso, com as mãos suadas e os olhos sempre desviando o contato visual. O ponto de virada veio na semana em que o soldador Fritz finalmente entregou as barras de cobre tratadas para o novo capacitor primário. Elias estava exultante. Ele precisava que Thomas aplicasse o revestimento isolante especial, uma mistura química que Elias desenvolvera e que era a chave para a segurança de alta frequência. Durante a noite, enquanto Elias dormia em uma cama de campanha no laboratório, Thomas recebeu a visita de um dos capangas de Vance. Um maço de notas estava sobre a mesa, o triplo de seu salário anual. A ordem era simples: substituir o revestimento isolante por uma cera de baixa resistência. O sistema funcionaria inicialmente, mas falharia espetacularmente sob o estresse do pico de energia na demonstração, sabotando a credibilidade de Elias para sempre. Thomas hesitou por 10 minutos, olhando para o rosto sereno de Elias dormindo a poucos metros. Ele pensou em sua mãe doente. Ele pegou o dinheiro, sentindo o peso da traição como um câncer no peito, e começou o trabalho sujo. Quando Elias inspecionou o capacitor pela manhã, ele viu apenas o brilho superficial e sorriu, grato pelo esforço de seu assistente. Ele não percebeu que a falha fatal agora estava embutida no coração de sua máquina. O dia da demonstração chegou envolta em uma garoa fria e insistente. Elias havia conseguido que um pequeno grupo de repórteres e alguns professores universitários céticos se reunissem em seu laboratório decadente, atraídos mais pela curiosidade de um potencial desastre do que pela esperança de sucesso. Elias estava impecável em seu paletó, embora o cheiro de naftalina traísse seu desespero. Vance estava presente, é claro, no fundo da multidão, um sorriso fino e cruel brincando em seus lábios. O objetivo da demonstração era simples: transmitir eletricidade sem fio a uma distância de 200 metros para acender um painel de 500 lâmpadas que ele havia instalado no telhado de um prédio vizinho abandonado. Elias, gesticulando com a confiança de um maestro, explicou a teoria dos campos ressonantes, citando a velocidade da luz e a promessa de um futuro onde a energia cruzaria oceanos. Ele parecia hopeful, quase radiante, enquanto ligou o interruptor principal. O zumbido começou, forte e puro. O oscilador vibrou e faíscas azuis dançaram nas bobinas. Thomas mordia o lábio, os olhos fixos no painel de lâmpadas. Por 10 segundos, o experimento foi um sucesso estrondoso. As 500 lâmpadas no telhado acenderam simultaneamente, iluminando a rua escura com uma luz branca e brilhante, pura energia que parecia desafiar a gravidade. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Mas então, a cera de Thomas cedeu. O capacitor primário superaqueceu. Um cheiro forte de queimado, semelhante a carne chamuscada, subiu no ar. O capacitor explodiu com um estampido que fez os repórteres pularem. O painel de luzes se apagou, voltando à escuridão absoluta. Fumaça densa e preta encheu o laboratório. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pela risada gutural de Vance. Um show de fogos de artifício, Thorne, Vance zombou, enquanto os repórteres apressavam-se a sair, anotando freneticamente o fiasco elétrico em seus cadernos. Elias ficou imóvel, o rosto coberto de fuligem e vergonha, olhando para sua máquina destruída.
Amanhã após o desastre foi preenchido pelo som de martelos dos operários de Vance, que tentavam confiscar as peças soltas como pagamento parcial da dívida. Elias estava sentado em um banquinho, sem comer há 2 dias, apenas observando a desintegração de sua vida. Thomas havia desaparecido. Ele estava triste, mas um tipo de tristeza que se transformava em pedra, não em lágrimas. Foi então que uma carroça de luxo, forrada em veludo verde esmeralda e puxada por 2 cavalos lustrosos, parou em frente ao laboratório sujo. Uma mulher desceu. Era Adelaide Sterling. Uma viúva de Boston que havia herdado uma fortuna em ferrovias e que era conhecida por sua paixão por financiar a ciência de fronteira, muitas vezes ridicularizada por seus pares sociais. Ela caminhou com determinação, desviando das poças de água e entrando no laboratório. Ela não demonstrou nojo pela fumaça ou pela sujeira. Ela olhou para o oscilador carbonizado com a mesma reverência que se olharia para uma obra de arte. Sr. Thorne, disse ela, sua voz calma e penetrante. Eu li as críticas, eu li os artigos de jornal, e vi o momento, aqueles 10 segundos, a luz, ela era diferente. Ela entregou a ele um envelope grosso. Aqui estão $50.000. Não é um empréstimo, é um investimento. Eu não quero controle, Sr. Thorne. Eu quero a luz. Se você provar que pode transmitir para toda a cidade, meu investimento quadruplicará. Se falhar, eu perco, mas ganho a certeza de ter apoiado uma mente brilhante. Construa a antena de torre que você descreveu em seu artigo, a que chega aos céus. Prove que o mundo estava errado. Elias, atordoado, tocou o envelope como se fosse feito de papel frágil. A esperança voltou, não como um sussurro, mas como um choque elétrico. Com o financiamento de Sterling, Elias se transformou. A desesperança deu lugar a uma febre maníaca de trabalho. Ele não dormia, alimentado por café amargo e pela adrenalina da segunda chance. Ele despejou todo o dinheiro na construção de uma torre maciça e impressionante no terreno baldio ao lado do laboratório. Um farol de aço e madeira que se elevava a mais de 50 metros, desafiando os arranha-céus nascentes. Ele chamou a estrutura de Torre da Promessa. Thomas, vendo a renovação da esperança e sentindo o peso da culpa, voltou, implorando perdão. Elias, necessitado de braços e cego pela urgência, aceitou de volta sem questionar, mas com uma nova frieza. Ele precisava de velocidade. A construção progrediu em ritmo acelerado, mas Vance não estava inativo. Ele começou a espalhar rumores de que a torre era um condensador atmosférico, que iria atrair relâmpagos e destruir bairros inteiros. O pânico sutil começou a se espalhar. Elias recebeu ordens de paralisação da construção da prefeitura, alegando violação de segurança estrutural. Ele ignorou. Nós não temos tempo para a burocracia do medo, Thomas, sibilou Elias, subindo a escada de madeira da torre inacabada, seu corpo magro tremendo sobre o vento. Ele precisava de mais 3 semanas, mas o prazo final que Vance havia imposto para a execução da dívida de despejo original se aproximava perigosamente. Era o prazo final da Sra. Sterling para ver progresso, e o prazo final de Vance para esmagá-lo. Vance decidiu que as táticas sutis eram muito lentas. Ele confrontou Elias no laboratório. A Torre da Promessa estava quase completa, seu topo de cobre brilhando ameaçadamente no céu. Vance estava visivelmente irritado, a pele vermelha sobre o colarinho apertado. Sua bruxa de Boston só lhe deu mais corda, Thorne, ele rosnou, jogando um documento pesado sobre a bancada. Era uma ordem judicial que lhe permitia confiscar a torre e o laboratório em 24 horas. Tenho a imprensa na minha folha de pagamento, a polícia também. Não haverá resistência. Vance olhou para o sistema complexo de Elias, quase com inveja. Eu admito, é bonito, mas beleza não paga o aço. Ele fez uma última oferta. Venda minha patente agora, neste momento. Eu pagarei o dobro do que ofereci antes, $200.000. Você pode ir para a Europa, viver como um rei, e eu enterrarei sua ideia para sempre. A Sra. Sterling será reembolsada. Você se salva. Esta é a última porta de saída. Escolha. Elias olhou para o documento, depois para o rosto de Thomas, que estava escondido nas sombras, tremendo de medo e culpa. Elias tocou o metal frio da base do oscilador, sentindo a vibração de sua própria fé. Sair? Abandonar minha vida, minha verdade? O que me restaria, Vance? O dinheiro que mancha?
$200.000 não compram a dignidade de um homem. Eu prefiro ser um mendigo com uma ideia do que um rei sem alma. Elias rasgou o documento judicial ao meio. Vocês terão que me tirar daqui à força, e garanto-lhe, quando o fizerem, a cidade estará olhando. O relógio marcava a noite. Elias tinha menos de 12 horas. Ele e Thomas trabalharam sob a luz fraca de uma única lâmpada a óleo. Elias estava desesperado. Ele precisava de energia suficiente para disparar a torre, mas o sistema de backup parecia estar com defeito. Ele xingou, limpando o suor da testa. Thomas, observando Elias desmontar um componente complexo, não aguentou mais. A culpa o estava consumindo. Elias, sua voz era um sussurro rouco. O revestimento, no primeiro capacitor. Eu troquei. Vance me deu dinheiro. Eu estava com medo. O alívio de Thomas era apunhalada no coração de Elias. O inventor parou, o alicate suspenso no ar. Ele se virou, não com raiva explosiva, mas com uma decepção fria e cortante. Você, disse Elias a voz baixa, você é a falha em minha equação, o erro humano que não pude prever. É por isso que não confio em ninguém além do metal e da matemática. Ele levou um segundo para absorver a traição, depois balançou a cabeça. Não há tempo para o luto agora. Se você quer redenção, me ajude a contornar o dano que você causou. Eu preciso de cada voltagem disponível, Thomas. Nós vamos reconfigurar a bobina de ressonância para disparar em uma única sobrecarga. Se funcionar, a cidade terá luz. Se não funcionar, toda a torre explodirá e nos levará junto. Não há meio termo. Thomas, desesperado por perdão, obedeceu, suas mãos agora trabalhando com uma precisão febril, impulsionadas pelo pavor. A notícia de que Vance iria confiscar o laboratório em algumas horas se espalhou, e uma pequena multidão se reuniu na rua, curiosa, esperando o espetáculo do colapso de Elias Thorne. O clima colaborou com o drama. Uma tempestade de outono se formava sobre a cidade, trovões ecoando sinistramente. O vento chicoteava a Torre da Promessa, fazendo o metal gemer. Elias tinha agora menos de 1 hora. Ele estava no topo da torre, um ponto minúsculo contra o céu escuro, conectando manualmente o último isolador, enquanto Thomas controlava a potência de base no laboratório. Elias sentia a estática no ar, sentia seu cabelo arrepiar. A própria atmosfera era um capacitor carregado. A polícia chegou, chefiada por um delegado gordo e arrogante, exigindo que Elias descesse e permitisse a entrada dos capangas de Vance. "Você tem que nos dar mais 10 minutos, Elias!" gritou Thomas de baixo. Elias olhou para o céu. A chuva começou a cair em gotas grossas. A água era um inimigo implacável da eletricidade. O delegado começou a ordenar que os policiais subissem à torre. O tempo era medido não por segundos, mas pelo ritmo dos passos pesados da lei subindo em sua direção. Elias, vendo o primeiro policial alcançar a plataforma de serviço, deu o sinal. Ele ignorou o risco de choque fatal. "Agora, Thomas, tudo!" Thomas, fechando os olhos, acionou o interruptor de sobrecarga. Um rugido sônico escapou do laboratório, seguido por um flash de luz branca e cegante que fez os policiais pararem nas escadas. Elias, no topo da Torre da Promessa, sentiu uma descarga de energia percorrer seu corpo, dolorosa e extasiante. O isolamento de emergência que ele havia instalado resistiu. A bobina principal da torre irrompeu em arcos voltaicos de azul-violeta e a energia pura foi lançada para o céu noturno, desafiando a tempestade. O objetivo não era mais a ponte do Brooklyn, mas toda Manhattan. Por 30 segundos, a magia aconteceu. As lâmpadas de rua, os letreiros, as janelas dos edifícios, em um raio de 5 quarteirões, todas se acenderam simultaneamente, sem a dependência dos fios de Vance. A multidão na rua gritou, não de medo, mas de júbilo e maravilha. Vance, que observava de longe, viu o espetáculo e seu rosto se contorceu de ódio. A prova era inegável. Elias Thorne estava certo. A energia podia ser livre, mas a sobrecarga era insustentável. O metal da bobina primária, trabalhando muito além de sua capacidade, começou a emitir um brilho laranja pálido, depois vermelho intenso.
Elias sorriu, um sorriso de satisfação profunda, sabendo que tinha provado o seu ponto. Um segundo antes que o policial pudesse alcançá-lo, a bobina explodiu. O topo da Torre da Promessa se desintegrou em uma chuva de faíscas incandescentes e fumaça espessa, caindo em um colapso dramático e barulhento. Elias, atordoado e queimado, foi arrastado para baixo pelos policiais no meio dos destroços. Ele havia perdido a máquina, mas a luz que ele acendeu por meio minuto ficou gravada na memória de toda Nova York. Elias Thorne foi preso, acusado de vandalismo e desobediência civil, e a Torre da Promessa foi reduzida à sucata, vendida para cobrir as dívidas de Vance. Ele passou seus últimos anos em um quarto alugado em um bairro pobre, trabalhando em anotações febris, ignorado pela comunidade científica, mas com a plena certeza de sua verdade. A senhora Sterling o visitava ocasionalmente, mantendo-o alimentado e com papel para escrever, uma prova silenciosa de sua fé. Elias Thorne morreu, aos 62 anos, na pobreza e na obscuridade. O nome Vance permaneceu gravado em cada poste de luz e em cada dólar de lucro da energia. Mas a história não terminou ali. Thomas, consumido pela culpa e determinado a redimir o nome de seu mestre, dedicou o resto de sua vida a organizar e publicar os últimos manuscritos de Elias, preservando meticulosamente as equações originais. 40 anos depois, já na década de 1930, uma nova geração de físicos, estudando as ondas de rádio e o espectro eletromagnético, tropeçou nos cálculos de Thorne. Eles perceberam que o que ele havia previsto não era apenas engenharia, mas uma compreensão profunda da física quântica de ressonância, muito à frente de seu tempo. Vance já estava morto, seu império começando a cambalear sob novas regulamentações. O nome Elias Thorne foi finalmente reconhecido como o pioneiro da transmissão de energia sem fio, suas notas se tornando a base para novas tecnologias militares e de comunicação de longo alcance. Uma estátua em sua homenagem foi erguida no local onde a Torre da Promessa havia caído, um monumento ao homem que deu a sua vida por uma ideia. A injustiça havia sido remediada pela eternidade do conhecimento. Se você se sentiu inspirado pela resiliência de Elias e quer ver mais histórias de visionários que mudaram o mundo contra todas as probabilidades, inscreva-se e deixe um comentário sugerindo qual gênio injustiçado devemos explorar em nosso próximo vídeo épico.